Oi! E aí, minha gente, tudo bem? É, Bom, muita gente me pergunta, são muitas dúvidas, né, em relação à sessão de tratamento vibracional e tal. E aí, bom, primeiro, quando eu falo vibracional ou tratamento energético, a minha vontade, na verdade, é falar físico. Porque quando a gente. Porque de acordo aí com a nossa história, né, a gente teve uma separação do físico e do sutil, digamos, do invisível. E, e aí, como as coisas foram acontecendo, historicamente falando, esse sutil, esse invisível ficou muito ligado à religião. E o físico. E depois, assim, até parece que existem, até parece que são coisas contrárias que até opostas às vezes, né? E na verdade, o que que acontece? Não é, além de não ser oposto, não é nem diferente, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. O físico, ele é resultado de vibração, ele é resultado do mundo sutil. E isso é científico. Isso é científico. Então, quando eu falo em tratamento vibracional, tratamento energético, sim, porque daí quando a gente fala sobre isso, parece que é uma coisa assim, meio que. Eu tenho impressão que quando a gente fala em vibracional e energético, pelo mundo como a gente conhece, por tudo que nos ensinaram, a gente tende a achar que o energético, o vibracional, vai dar uma ajudinha, mas não vai resolver. Né? A mesma coisa assim, ah, eu vou tomar. Tem gente, muita gente que relaciona com passe. Ah, eu vou ali tomar um passe. Mas a gente não acha que a solução vem do sutil. A gente acha que a solução vem do físico. Eu preciso de uma coisa física. O resto é só assim, uma ajudinha. E na verdade não é. Não é. É que tá tudo invertido. Mas a solução, o físico, na verdade, ele é mais paliativo, né? E a gente pode usar isso a nosso favor, sim. Ele nos dá tempo para trabalhar até chegar à solução. Ele muitas vezes nos traz a diminuição da dor, né? Se for um remédio, um tratamento físico e tal. Mas é muito importante a gente saber que a origem do problema físico que a gente está vivendo, seja ele em qual área for, seja ele qual for, a origem é a vibração, porque não existe mundo físico sem vibração. Não existe. Então, na verdade, a solução, a cura que a gente precisa, seja em qual aspecto for, tá na vibração, tá na causa, né? Tudo que a gente experiencia no físico, seja dificuldade emocional, energética, doença física, tudo na nossa vida material é resultado de um de uma questão de um problema vibracional, energético. A cura, a solução tá no energético. Então, primeiro isso, eu gostaria muito de dizer assim que é o físico, porque é a coisa mais física que a gente pode fazer. Só que, claro, a gente não tem essa concepção, ninguém ensina a gente a pensar desse jeito, ao contrário, né? A gente pensa ao contrário. E aí, tanto é que se o resultado, se a solução tivesse no físico, a gente não teria aumento, por exemplo, de doenças, né? Já que a gente já tem tanto remédio aí, né? Na verdade, enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas então, primeiro isso, é físico, dá para resolver qualquer problema. Qualquer problema. Eu vou adivinhar o problema? Não, né? Primeiro, tem uma anamnese, a pessoa tem uma anamnese que fala de tudo, das questões físicas, sentimento, emoção, de coisas que vêm lá de trás, enfim. O tratamento ele é muito baseado na anamnese. Só que a forma como o tratamento acontece, a sessão, eu vou fazer um outro vídeo para falar mais sobre isso, que às vezes a gente tem uma dificuldade de entender racionalmente, às vezes, né? Mas são tecnologias avançadas e muito inteligentes. Então, assim, já são. E outra coisa, e a pessoa, tipo assim, são tecnologias inteligentes, muito avançadas, de cura, de solução, de
desemaranhamento de energias negativas, porque como tudo é vibração, a gente acaba com várias coisas que vêm da ancestralidade, da nossa história mesmo, de dificuldade, dessa vida difícil, de tudo que a gente vê, enfim. Isso vai ficando na gente e vai como criando blocos de energias negativas, né? E isso vai se condensando. E aí isso começa a materializar no nosso entorno ou no nosso corpo através de doenças e problemas físicos. Então, assim, existe tecnologia para ir desmanchando isso. Ao mesmo tempo, quando a pessoa eu eu não faço sem autorização da pessoa, né? Quando a gente acorda de fazer a sessão, né, que a pessoa fala, cá, eu quero fazer, não sei o quê, isso já é, a pessoa tá dizendo assim, eu quero receber essas energias de cura, né? Eu quero solucionar o meu problema. E então essa abertura, esse consentimento ele já inicia um processo de cura. Por quê? Eu trabalho com energias de cura, eu trabalho com frequências de cura. Além disso, a gente tem um poder de cura. Tá dentro da gente, só que a gente não sabe como acessar, a gente não é ensinado a acessar esse poder de cura, a gente não é ensinado a acreditar que isso é possível e ao contrário, a gente é levado a acreditar que isso é impossível, que é uma loucura, né? Parece uma loucura, assim, parece uma coisa do outro mundo, ou parece meio que. Parece que não é real, né? Parece uma coisa tão louca, e na verdade não é, é assim que é, é assim que é o nosso mundo. E a ciência está cada vez mais comprovando essas coisas, trazendo para nossa realidade física como são as coisas, na verdade, né? E não é um bicho de sete cabeças também. E a cura não é um bicho de sete cabeças. É, como eu já falei, não é um processo muito fácil, dependendo da origem, né? Às vezes é uma coisa só minha. As coisas mais. Tem coisa que a gente experiencia e está experienciando na vida física que é facinho de resolver. Às vezes, com uma sessão já resolve. Tem coisas que são, vêm de padrões muito fortalecidos, não sei o que, que já vai demorar mais um tempinho, né? Quem decide até onde, até que ponto da cura quer ir é a pessoa, né? Eu vou sempre, as minhas eu vou até o fim, porque ainda mais depois que a gente começa a fazer e vê que, gente, o caminho é esse, né? Dá para solucionar, então vamos embora. Eu já fiz cura de vários aspectos, né? Emocional, mental, energético, físico muito. Tem coisas que eu levei, sei lá, maior tempão para conseguir cura física, por exemplo. Mas é um tempo grande que, na verdade, que é um tempo grande assim que a gente pensa, vou ficar um ano do jeito que eu fazia antes, na verdade, né? Não com a sessão, do jeito que eu faço agora, mas do jeito que eu fazia antes, que através da força do pensamento e tal, do poder mental. Mas eu solucionei, por exemplo, do meu joelho, uma questão que eu tava há 20 anos, 25 anos, que me impossibilitava de fazer muitas coisas e que teoricamente não tinha cura. Então, assim, e eu falo de questões grandes, né? Claro, coisa pequena dá para resolver. Dá, tranquilo. Mas assim, eu tive muita experiência com coisas grandes, né? Então, beleza. E aí, assim, tem vários tipos de sessão. Quando a pessoa entra em contato comigo, eu mando um PDFzinho que eu também tenho que atualizar, enfim. Mas o que que acontece? É, a sessão só para si, a pessoa que quer fazer, cara, quero fazer, já vai resolver um monte de coisa ali. É potente. E sou eu que tô falando, né? Tem gente aqui que me escutando que é da minha família ou que me conhece desde criança. Assim, sou eu falando. Dá para resolver. Os resultados são surpreendentes. Inclusive para mim, eu sempre me surpreendo com os resultados das pessoas. E então, assim, acho que, gente, fazer. Eu falo, né, pelo menos três para cada, beleza, mas também se não der, faz uma. Mas o que acontece? Existem coisas que não é só meu, né? Principalmente se é uma situação familiar ou de relacionamento. Às vezes, se eu tô um contexto familiar, tem o meu que eu trago, mas tem toda a coisa da ancestralidade, tem o que cada um da minha família, seja família aqui, e aí eu falo assim, ó, eu posso ter uma relação, eu posso ter dá para fazer familiar
para dar uma limpada em tudo, porque a gente vem na família que a gente vem, não é à toa, não é uma coincidência, é porque já tem coisa para trabalhar. Quando a gente tem problema familiar, quando a gente nasce com pessoas ou com doença ou quando não se dá bem, né, com pessoas tóxicas, enfim, seja o que for, quando a gente às vezes não é respeitado, ou às vezes, né, tem muita gente que não respeita o outro, mas não consegue enxergar que não respeita, às vezes até se sente vítima, enfim, tem uma série de questões. É, a sessão eu tem dado muito resultado. E agora eu tenho feito bastante uma sessão em conjunto, que é completamente diferente da sessão individual, mas é uma sessão que, se tem coisa ali do. Porque toda situação, todas as pessoas envolvidas em uma determinada situação, todas essas pessoas, elas têm colaboração na situação. Mesmo que aparentemente a culpa seja só de uma pessoa. Então, quando a gente faz um trabalho ou familiar da família, pode ser casal e filhos, se for de relacionamento, pode ser só do casal, enfim, se for, não precisa necessariamente ter algum problema para isso, né? Fazer assim, gente, para ter harmonia, para ter bem-estar, para ter saúde, para que justamente, às vezes, não esperar acontecer uma coisa, materializar alguma coisa negativa, mas enfim, pelo que eu vejo, é difícil não ter nada, né, para resolver. Então, para limpar, para facilitar a vida, às vezes a gente, às vezes não tá tudo tão ruim, mas tá difícil, ou não tá como a gente gostaria. E pode ser como a gente gostaria. Né? A vida, a gente aprende que é difícil, que é relação, que não sei o quê, mas não é. É para ser fluido, é para ser fácil. É a gente que cria todos os bloqueios da nossa vida. E, inclusive, eu acho que tem uma crença tão grande, eu vejo por mim, assim, e pelas pessoas, que parece que a solução de uma coisa muito difícil não pode ser muito fácil, né? Como é que eu vou resolver? Parece que só de pensar nisso, parece que já vem uma coisinha atrás, assim, falando assim, cara, isso não pode ser, não é verdade, não sei o quê. Parece que não é merecido se não for com suor, com trabalho, com sacrifício. E isso é uma crença. Mas é uma crença que a maioria das pessoas tem e que a gente fica materializando, manifestando isso o tempo todo no nosso dia a dia. De que não pode ser fácil, de que é com sacrifício, né? Tem essa coisa também de que é muito digno e se esforçar, né? Então tem essa, às vezes a gente sem querer, a gente quer várias coisas, a gente quer dinheiro, a gente quer facilidade, a gente quer saúde, mas às vezes a gente tem crenças inconscientes que a gente nem percebe que levam a gente justamente para uma vida contrária a isso tudo. E então, essa sessão familiar, familiar não, no conjunto, né? Pode ser em um grupo familiar, pode ser em relacionamento, como eu falei, pode ser o que for. Ela tem dado muito, muito resultado positivo. E aí eu super aconselho uma coisa assim que de repente para fazer um trabalho individual já diminui um pouco o peso que às vezes a pessoa está carregando ali sozinha e que vem de todo um conjunto. Enfim, como eu falei, para trazer aí mais harmonia, mais bem-estar, tudo mais. Tá? Então, isso todas as pessoas têm que concordar, é claro. Se for criança, não precisa, né? Criança, eu com o consentimento dos pais, do pai ou da mãe, dá para fazer. Inclusive, sessão individual em criança, dá para fazer também com autorização dos pais, tá? Se for, como eu já falei, né? Pessoas que estão inconscientes, pode ser autorização do familiar ou da pessoa que convive. Aí, de repente, você pode estar pensando assim, gente, eu tenho problema, eu sei que não é só meu, que não sei o quê, vamos supor que seja de relacionamento ou família, e você pensa assim, mas as pessoas jamais topariam fazer isso. Não tem problema, não tem problema nenhum. Por quê? É, justamente a minha experiência é essa, né? Eu alterei uma situação de inferno, uma situação extremamente negativa para mim, que não estava sendo causada por mim,
Mas, claro, se eu tô na situação, eu tenho total condição de alterar a situação. É óbvio que se a pessoa tá disposta a mudar, a fazer, pelo menos a se propor, né? Não digo nem a mudar, porque às vezes as pessoas não fazem. Eu falo que elas têm que fazer no dia a dia, a pessoa não faz. Mas no mínimo fazer a sessão, então deixa pra mim. Falo, né? Se a pessoa não quer fazer o trabalho do dia a dia, que é árduo mesmo, às vezes não é fácil. Deixa pra mim, deixa pra mim que eu faço aí através da sessão, né? Eu consigo acessar muitas coisas. A sessão também ela possibilita. Tem algumas coisas que a pessoa vai ter que se dar conta. Tem coisas que a gente. A maioria das coisas é só limpar, a gente não precisa nem saber. Essa coisa de ficar sabendo, ai, rever os traumas, rever de onde vem e ir lá fuçar, não é necessário, minha gente. Isso faz parte dessa crença que tem que ser tudo difícil. A maioria das coisas negativas que a gente carrega, que estão no inconsciente, a gente não precisa tomar consciência para limpar hoje, que a gente tem ferramentas que fazem isso por nós. A maioria. Então, assim, ó, por isso que muda como mágica, mas não é mágica. Agora, algumas coisas a gente vai precisar enxergar. Tem coisas que a gente precisa enxergar nos outros, que a gente fica ali meio que cego, tentando tapar o sol com a peneira, né? Tem coisas que a gente precisa enxergar na gente, fundamentais, até porque a gente é o motorzinho que alimenta todas as situações negativas da nossa vida. Tem como, às vezes, justamente através da sessão, eu consigo parar algumas coisas desse motorzinho sem a pessoa fazer nada. É possível, mas tem coisas que a pessoa vai enxergar, só que o processo de limpeza, o processo, a sessão, ela abre caminho, digamos que ela dá uma iluminada e facilita esse processo. Tem coisas que a gente precisa mudar, sim, a maneira de ser em algumas coisas. Às vezes a gente precisa mudar a maneira de responder a determinadas situações. Só que isso às vezes é tão invisível. Às vezes a gente responde de uma maneira e a gente nem sequer sabe que existem outras maneiras de responder. A gente nem pensa sobre isso. Então, tem coisas que a gente precisa mudar a postura, né? Mudar o posicionamento, a maneira de se posicionar. Então, isso tudo, as coisas que são necessárias enxergar, elas, a sessão ela facilita isso também. Aí, de repente, a pessoa que está fazendo a sessão tem vários insights, começa a ter vários insights e várias sacadas. E às vezes pensa, gente, é por isso que acontece isso na minha vida, é por causa de uma situação lá. Às vezes, só identificar isso, tipo assim, ó, foi feito o trabalho ali, vibracional. Por quê? Porque é através da vibração. Sim, isso que eu ia falar no início, eu nem sei se falei. Vibracional energético, por quê? Porque eu vou resolver uma questão física através da vibração. Não é através de remédio, não é através de conversa, não é através de ameaça, não é através de briga, não é através de nada físico. De nada físico, é através da vibração. Mas o resultado, ele é físico. Até me perdi o que eu tava falando. Mas, enfim, aí, sim, às vezes aí a pessoa tem um insight, só aquilo, aquela clareza concluiu. Eu começo um trabalho de cura na sessão. Bum, nananã. Aí foi feito lá várias coisas, várias limpezas. Aí, mas aí, às vezes, a pecinha final vai ser no dia a dia da pessoa. Às vezes a pessoa vai se ligar de uma coisa e pum, ali aconteceu a cura. Às vezes a pessoa vai ler um livro, vai aparecer um vídeo com título. E aí a pessoa assiste e aquilo, pum, era exatamente. Aí, a partir do momento que a gente começa, o universo inteiro trabalha para que. O universo, ele quer que a gente se cure. O planeta Terra, ele quer que a gente evolua, porque o planeta Terra está evoluindo em termos vibracionais, está aumentando a vibração. E, claro, ele quer, né, a Terra aí, como nossa mãe, ela quer que a gente evolua junto. Então, quando a gente entra no caminho de cura, tudo acontece. Ah, eu vou botar uma cena aqui. Vou ver se eu acho essa cena e vou botar. Que é exatamente.
o que acontece quando a gente entra no caminho de cura. Parece que o universo pum, pum, se organiza e, gente, o negócio cai na nossa frente, assim, tá? É assim. Eu sei que às vezes é difícil de entender pela mente racional, mas aí é o que eu falei no outro vídeo. Começa, né? Pra quem me conhece, quem confia em mim, fala assim, gente, tô com umas questões aqui, fisicamente, né? Aí tem essa coisa, tô ficando velho, mas na verdade não é isso, né? É essa nossa vibração negativa que com o tempo acaba criando um monte de doença mesmo. E aí tem todas as questões externas que vão potencializar isso. Né? Na verdade, as coisas negativas externas e até o próprio envelhecimento, digamos, em relação à saúde, eles ganham espaço a partir do que a gente tem dentro. Quer dizer, a nossa vibração, é o que a gente carrega que vai determinar o quanto o meio externo vai me afetar. Só que, claro, né? Quanto mais a gente minimiza isso também, é que é uma coisa vai puxando a outra, né? Quanto mais a gente abarcar e quanto mais coisas a gente conseguir ir melhorando, melhor. O problema é que a nossa vida já é corrida, né? Já não dá tempo de fazer tudo que a gente quer. E aí eu sempre parto desse princípio. Então, assim, eu tento fazer a coisa de uma maneira mais objetiva, que dê mais resultado, que seja mais eficiente, porque a partir do momento que eu limpo várias coisas e a pessoa vai aumentar a vibração dela, não tem como não, ela já vai mudar o que ela atrai. Ela vai já desatrair várias coisas negativas e vai começar a atrair várias coisas positivas. Essas coisas positivas vão trazer sentimentos positivos. E a partir do momento que a pessoa começa a sentir de verdade alguns sentimentos positivos, ela já começa a atrair mais coisa positiva. Então, é, as coisas vão se potencializando, né? A gente não precisa passar tanto trabalho para fazer a mudança. É só saber, na verdade, o que fazer, né? Fazer as coisas certas. E aí, sim, voltando a falar, se a pessoa não quer fazer, se você tem problema, sabe que não é a maior parte, não é seu, enfim, ou se teria que precisaria do outro, eu venho aqui dizer que não, que se esse for o seu caso, não precisa se preocupar, dá para resolver, mesmo que seja só você. É claro que tem que fazer um esforcinho um pouco maior para resolver o seu e o do outro. A questão é que se é uma situação que a gente não tem como sair, que a gente está presa ali, ou que a gente até quer sair daquela situação, mas é justamente porque a gente está ligado vibracionalmente que se torna impossível. Então, por exemplo, se você tem uma questão aí, você precisa. Eu vejo muito relacionamento, né, de pessoas que querem se separar e não se separam por questão financeira, ou familiar também, enfim, ou de doença, né? A pessoa quer sair, mas não pode deixar a pessoa porque o outro tá doente, enfim. Gente, a, a, não é a responsabilidade, mas enfim, o porquê disso tá acontecendo não é só do outro. Se você tá preso em uma situação, mesmo que você seja vítima, você tem vibração que tá te ligando a essa situação. É fato. Então, infelizmente, se o outro não tá enxergando ainda a possibilidade de mudar ou não tem força para fazer isso, e você quer sair dessa situação, quer mudar essa situação, faça você sozinho, mesmo que te demande mais esforço do que se o outro fizesse também. Nossa, se o outro quiser fazer, maravilha, vamos embora. Mas se não, faça você sozinho. Eu te digo, dá para mudar. Se você tá na realidade, se você tá sendo afetado pela realidade, você pode mudar qualquer realidade. Né? E hoje eu tenho ferramentas que aceleram e facilitam esse processo. Então, se, enfim, né? Acho um combinho aí bom também de fazer, de sessão, que as pessoas muito me perguntam. Eu falo, no mínimo, 3 individuais, sim, sim, porque eu limpo tudo, 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 que tem que ser limpo mesmo. E já limpo o pontual ali que vai na anamnese, mas assim, minha gente, eu não vou direto pro pontual, porque o pontual pode ser uma doença física e a causa pode estar na ancestralidade. Eu não vou ficar fazendo 1000 sessões ali só para uma coisa, se eu posso, de repente, na primeira sessão já ir lá para trás e limpar e facilitar o meu trabalho depois de resolver a questão física. Porque é uma matemática. E aí eu tento fazer um negócio
para que seja o mais rápido possível, né? Até porque cada vez mais eu vejo a impaciência das pessoas, essa coisa do imediatismo, né? A pessoa pode ter uma doença há 20 anos, ela pode estar fadada a ter essa doença para sempre. Gente, mas essa pessoa, ela não quer a cura em 20 sessões. Não, ela quer a cura em uma, em 3 sessões. E se não for assim, não resolve, né? Então, claro, cada vez mais eu, sabendo disso, eu. Peraí. Eu cada vez estou fazendo um negócio mais potente. Eu estou entendendo que as pessoas não têm paciência para investir na própria cura, né? E, enfim, aí, sim, daí mais 3 sessões que eu super indicaria, assim, também, fora, assim, essas 3 sessões individuais eu super indico. Mas também outra coisa que eu indicaria seria fazer uma individual, uma pro seu contexto, seja familiar ou de relacionamento, para dar uma limpada aí no que vocês, no que tá em conjunto, em tudo negativo que tá em conjunto, e uma na casa, né? Que foi o videozinho anterior, que eu falei da limpeza da casa, que também já dá um fôlego, né? Às vezes eu tô limpando, mas a casa já tá tão cheia de coisa que aí a gente limpa de um lado, o negócio ali realimenta de outro. Então, é... mas independente da ordem, independente da escolha, o início é o início. O início já starta em você o processo da cura. O universo já vai fazer. É, vou botar a cena do vídeo aqui, que eu não procurei ainda, mas depois que eu terminar de gravar, vou procurar. Que é do Homem-Aranha, né? Que ele vai que todas as. Ah, não vou falar. Mas enfim, que pra mim demonstra exatamente isso. Uma vez que você decide, o universo coloca, vai colocando o que você precisa, tá? Nem sempre, nem sempre são só flores no processo de cura, não são, nem sempre é. Mas ainda assim, se você precisa enxergar alguma coisa que você não está enxergando, se você precisa acessar alguma coisa dentro de você que não é tão confortável assim de acessar, o resultado disso é muito compensador, né? Porque é a cura. Então, vale muito a pena. E é muito mais fácil, muito melhor do que continuar vivendo no sacrifício, no inferno e na doença. Beleza? Vamos embora. Beijo, muita luz e saúde para vocês.